da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, nós vamos então estudar aí, o nosso último capítulo do ano, Lá na unidade 2, capítulo 4, abordando o tema História e Meio Ambiente. Para vocês irem então acompanhando, o estudo desse capítulo aí, tratando sobre a história e o meio ambiente, vão acompanhando aí então do nosso livro, a partir da página 196, tá bom? Já na nossa página 197 tem esse tópico, o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Pessoal, o equilíbrio entre o ser humano e a natureza é essencial, porque é da natureza onde nós extraímos os nossos alimentos, o oxigênio para sobrevivermos existe então aí no meio que circunda. Então sim, a natureza ela é muito importante para que nós a preservemos e consequentemente sobrevivamos da melhor forma possível. E aí uma coisa interessante, pessoal, é que ao longo da história foram surgindo pessoas e ONGs, organizações não governamentais, que surgiram com esse intuito de preservar a natureza, cuidar do meio ambiente, para que gerações futuras também vivam nesse meio ambiente preservado. O Greenpeace, ou seja, Paz Verde, ou seja, é uma ONG até hoje existente. E como é que ela existiu? Ali na década de 70, onde um grupo de cientistas navegaram até o Alasca com o intuito de impedir testes nucleares por parte dos Estados Unidos, lá naquelas geleiras do Alasca. Então nós podemos dizer que nesse contexto, cientistas como esses que vocês estão vendo aí na imagem, nessa embarcação ao fundo, eles foram para o Alasca para proteger as geleiras do Alasca, impedir esses testes nucleares. Então ali começava a surgir o Greenpeace, que até hoje é uma ONG, uma organização não governamental muito conhecida no planeta, que luta, trabalha principalmente na defesa dos vários biomas do meio ambiente em todo o mundo, tá certo? Já na nossa página 198, nós vamos ter esse tópico, conferências e tratados a favor do meio ambiente. Então, desde a década de 70, ou seja, desde 1970 até os dias atuais, existem conferências para debater as questões climáticas. Inclusive, recentemente, pessoal, essa semana, nós tivemos, início de novembro, nós tivemos a COP26 em Glasgow, na Escócia, onde ela também discutiu questões climáticas. Então, sim, até hoje, 2021, existem sim conferências e tratados que querem trabalhar junto na preservação do meio ambiente. Uma das mais importantes aí, conferências, ficou conhecido como o Protocolo de Kyoto, ou seja, um documento assinado nessa cidade japonesa, onde os países reunidos lá na década de 70, nessa cidade japonesa, decidiram combater as emissões de gás carbônico na atmosfera para tentar diminuir a temperatura do planeta. Então essa questão de diminuir o efeito estufa, diminuir as emissões de CO2, gás carbônico na atmosfera para tentar diminuir a temperatura do planeta, ou controlar a média de temperatura do planeta, já são coisas discutidas há bastante tempo, desde a década de 70, na cidade japonesa de Kyoto, tá certo? Um outro ponto importante, pessoal, vai estar nas nossas páginas 199 e 200, a questão agrícola e a agricultura sustentável. A questão agrícola, nós observamos em alguns pontos do Brasil, pessoal, uma prática agrícola realizada não de forma correta, onde alguns agricultores desmatam áreas que não eram para desmatar, queimam áreas que não era para desmatar, para aumentar suas áreas de plantio ou aumentar suas áreas de criação de gado. Então, existe ainda hoje, principalmente no Brasil, uma prática agrícola questionável, ou seja, onde alguns agricultores, para aumentar suas áreas de criação de animal ou de plantio, desmatam, queimam áreas que não eram para ser queimadas, desmatadas.
E aí é onde entra na página 200 a agricultura sustentável, que sim, dá para se praticar no Brasil, como muitas empresas, agricultores no Brasil já praticam, uma agricultura sustentável, ou seja, uma prática agrícola onde você colhe, ou se não, uma atividade pecuária onde você cria animais, onde você sim respeita o meio ambiente, respeita aquela área ali existente, tá certo? E aí, um outro tópico importante, na página 201, a luta pela preservação da natureza e da vida no Brasil. O Brasil, pessoal, desde muito tempo, ele constrói legislações muito boas em defesa da natureza. A questão é, as leis existem, são muito boas em defesa da natureza. O negócio é a fiscalização, que é um dos entraves. Nesse quesito, quais leis importantes o Brasil já criou ao longo da história para preservar a natureza? O Código Florestal Brasileiro, criado em 1934, o Código de Caça e Pesca, criado em 1967, o Código de Mineração, criado em 1968, a Lei de Proteção à Pesca, criado em 1969, e o Código das Águas, criado em 1989. Além dessas leis que tendem a querer preservar pesca, água, o plantio, a mineração, pessoal, também tem órgãos que foram criados para fiscalizar, como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, criado em 67, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, criado em 1989. Então, existe uma legislação, como a gente viu, existem órgãos, só que o que falta de fato são mais pessoas nesses órgãos e um governo que incentive essa fiscalização no desmatamento ilegal, nas queimadas ilegais e, consequentemente, fazendo a preservação da nossa natureza. Tá certo, pessoal? Na nossa página 202, a gente aí já trata de exemplos de luta, ou seja, dois grandes personagens no Brasil que lutaram em defesa do meio ambiente. E por lutarem em defesa do meio ambiente aqui no Brasil, infelizmente, acabaram mortos. O Chico Mendes, morto aí em 1988, e a missionária Dorothy Stank, morta em 2005. Ambos defendiam, pessoal, a Amazônia, ou seja, ambos combatiam as atividades ilegais de mineradores, de grileiros que queriam explorar a madeira em áreas ilegais, combatiam agricultores e pecuaristas que desmatavam áreas ilegais para plantar ou para criar animais. Então, esses dois grandes personagens, sim, tentaram defender a Amazônia do ataque ilegal de grileiros, de agropecuaristas, de mineradores e, infelizmente, por defenderem a Amazônia, lutarem contra esse capitalismo, lutarem contra esses exploradores da natureza de forma ilegal, acabaram morrendo. O Chico Mendes em 88 e a Doris Stein em 2005. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai finalizando esse capítulo, desejando sempre a vocês bons estudos. Fiquem com Deus.